Bom dia, bom dia, bom dia, meus amados, queridos, preciosos e abençoados irmãos e amigos da família PSM. Estamos começando mais um resumo semanal nesta manhã abençoada de domingo. E hoje, queridos, dia 12 de janeiro do ano de 2025. Louvado seja o nome do Senhor. Vem com a gente para mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Amém, queridos e queridas do PSM. Vamos relembrar um pouquinho do muito que nós aprendemos nessa última semana, aí, dos dias 6 ao dia 10 de janeiro do ano de 2025, né, queridos? Conforme está aparecendo aí na sua tela agora. Mas antes, produção, libera aí a nossa vinheta. Agora sim, queridos, vamos lá. Segunda-feira, dia 6 de janeiro, na meditação que recebeu o seguinte título: Aguardemos o tempo de Deus. E nesta meditação, queridos, nós vimos Jesus ordenando aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Mas por que será que o Mestre deu essa ordem? Queridos, Jesus sabia que ainda não era chegada a hora dele se dar a conhecer, dele se revelar, tá bom, amados? Porque Jesus fazia tudo não no tempo dele, mas no tempo do Pai Celestial. Amém, queridos? E, queridos, é isso que nós precisamos aprender a fazermos na nossa vida, esperarmos que as coisas aconteçam na nossa vida, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Amém, queridos? Porque o tempo de Deus é sempre o tempo certo. Por isso, aguardemos o tempo de Deus. Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de segunda-feira, iniciando assim a nossa semana. Vamos então, queridos, para a nossa meditação de terça-feira, dia 7 de janeiro do ano de 2025, na meditação que recebeu o seguinte título: Ele sofreu por mim e por você. Amados, Jesus, ele sabia exatamente tudo que o aguardava. Sabia de tudo que ele sofreria, de tudo que ele passaria. Sabia até que ele morreria, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. Queridos, e ele sabia também que nada daquilo seria por ele mesmo, mas sim por mim e por você. Amém, queridos? Olha, ele pagou pelos nossos pecados, derramou o sangue dele, deu a vida dele, ele sofreu por mim e por você. Amém, queridos e queridas? Essa foi a nossa meditação de terça-feira, dia 7 de janeiro. E na quarta-feira, queridos, dia 8 de janeiro, nós, na nossa meditação, né, a nossa meditação que recebeu o seguinte título: que nossa personalidade não sirva de instrumento para o nosso adversário, tá bom, queridos? Porque quando Jesus, nós já falamos isso, né? Quando Jesus começou a relatar ali para os discípulos as coisas que em breve aconteceriam com ele, né? O sofrimento dele, morte, ressurreição, enfim, toda aquela coisa, né? O que aconteceu? Pedro pegou Jesus assim, separou, levou Jesus à parte para um cantinho, né? E começou a falar que Deus não permitiria que aquelas coisas acontecessem com Jesus. Na verdade, queridos e queridas, o inimigo das nossas almas, ele tomou a boca de Pedro naquele momento, aproveitando que Pedro tinha assim um temperamento, né, sanguíneo. Pedro era extremamente impulsivo, ou seja, ele tinha a tendência de falar e de agir antes de pensar. Amém, queridos? Por isso, queridos e queridas, nós precisamos tomar muito cuidado para que a nossa personalidade não sirva de instrumento para o nosso adversário. Amém, queridos e queridas? Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de quarta-feira, dia 8 de janeiro. E na quinta-feira, meus queridos, dia 9 de janeiro, na meditação que recebeu o seguinte título: Feridos por quem amamos. Nós já aprendemos, amados, que o inimigo das nossas almas, ele se aproveitou da personalidade de Pedro, da sua impulsividade, da sua tendência, né, da tendência que Pedro tinha de falar ou de agir sem pensar. Mas entendemos também, queridos, que Satanás usou a Pedro devido à sua proximidade, né,
mas também, ou melhor dizendo, não só por causa da sua personalidade, mas também devido à proximidade que Pedro tinha de Jesus. Amém, queridos? O inimigo das nossas almas, ele não tem nada de bobo, né? Geralmente ele usa pessoas próximas a nós. Por quê? Porque essas pessoas têm acesso aos nossos corações. Você consegue entender, queridos? Por causa disso é que de vez em quando nós somos feridos por pessoas que amamos. Amém, queridos? Essa foi a nossa meditação de quinta-feira, dia 9 de janeiro. E na sexta-feira, meus queridos, dia 10 de janeiro, na meditação que recebeu o seguinte título: Instrumentos da luz e não das trevas. Amados, o adversário, ele se aproveitou ali, como nós já falamos, da personalidade de Pedro, impulsiva, né? Falava sem pensar, agia também sem pensar, né? Mas também o inimigo das nossas almas, que não é nada bobo, ele não se aproveitou só da personalidade de Pedro, como se aproveitou também da proximidade que Pedro tinha de Jesus. Por Pedro ser muito próximo de Jesus, o nosso inimigo aproveitou essa condição também. Amém, queridos? Amados, nós estamos falando de um dos discípulos, como nós já falamos, né, como já dito, mais chegados a Jesus, queridos. Estamos falando de um dos discípulos que era extremamente influente até mesmo entre os próprios discípulos. Amém, queridos? E o que acontece? Esse mesmo discípulo, de repente, tem seus lábios tomados por Satanás. Queridos, que isso nos sirva de alerta. Por quê, amados? Porque se o nosso adversário, ele tomou a boca de Pedro, se nós não vigiarmos, amados, ele toma a nossa boca também. Amém? E eu tenho certeza que você não quer, eu também não quero que os nossos lábios sejam usados pelo inimigo, né? Nós queremos que os nossos lábios sejam usados para a glória de Deus, porque nós queremos ser instrumentos da luz e não instrumento das trevas. Amém, meus amados? Essa foi a nossa meditação de sexta-feira, dia 10 de janeiro, encerrando assim, fechando assim a nossa semana. E assim, queridos e queridas, nós chegamos ao final de mais um resumo semanal. Hoje o segundo resumo do ano, hoje dia 12, domingo passado foi dia 5, não é assim? Então hoje nosso segundo resumo do ano de 2025, nós relembramos um pouquinho do muito que nós aprendemos, como já está aparecendo aí no rodapé da sua tela, né? Semana que passou agora, dos dias 6 a 10 de janeiro, amém, queridos? E o nosso desejo é que Deus tenha falado ao seu coração, abençoado a sua vida, edificado a sua fé, e principalmente despertado em você um desejo maior de ler mais, de mergulhar mais, de estudar mais, de meditar mais na palavra do nosso Deus. Amém, queridos e queridas? Já estamos terminando, mas antes quero convidar você para fazer o que sempre fazemos. Se você puder e quiser, dá uma paradinha e vem com a gente. Vamos orar, queridos? Vamos falar com o nosso papai bem rapidinho. Nossa produção já está liberando aí o nosso fundo musical. Esse aí, vem com a gente. Vamos orar, queridos? Senhor, muito obrigado por mais uma semana concluída. Te louvamos por mais um domingo, mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM, onde podemos relembrar um pouquinho do muito que o Senhor nos ensinou nessa semana que está encerrando. Paizinho, obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que tem meditado conosco, Senhor Deus, meditaram durante a semana, estão agora acompanhando juntamente comigo esse resumo. Meu Pai, que tu possas abençoar a vida de cada um dos teus servos. Eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor sabe, porque o Senhor conhece cada uma das necessidades dos teus filhos. Vem suprindo, Senhor Deus, segundo a tua graça e segundo a tua misericórdia, abrindo portas de emprego para aqueles que estão desempregados, manifestando o teu poder de cura para aqueles que estão enfermos. Em nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho, vem revertendo situações, mudando circunstâncias, em nome de Jesus, Pai amado, e derrama, Paizinho querido, sobre a vida de cada um dos teus filhos, de forma copiosa, do teu poder e da tua glória. Te louvamos pelo teu amor, pelo teu zelo, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pelos teus livramentos, pela tua provisão, Paizinho querido, e te pedimos, em nome de Jesus, manifesta na vida dos teus filhos os teus sinais, os teus milagres, o teu sobrenatural, e derrama de forma copiosa sobre cada um de nós do teu poder e da tua glória. É o que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos e queridas. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus abençoe a sua vida. Amém, amados?
Amém, queridos. Permitindo o nosso Deus, semana que vem nós teremos aí mais uma semana abençoada de meditações na palavra do nosso papai. Amanhã, cedinho, está chegando aí uma meditação novinha, fresquinha para nós meditarmos juntos. Amém, meus amados. E se o nosso Deus nos permitir, obviamente, domingo que vem nós voltaremos com mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Amém, meus amados. E não deixe de compartilhar todas as nossas mensagens, nossos podcasts, nossos vídeos, enfim, compartilhe à vontade todo o conteúdo que você recebe do Ministério PSM. E não deixe também, queridos, como já está aparecendo aí no rodapé da sua tela, não deixe de compartilhar, amém, queridos, como nós já falamos aqui, né? Mas não esqueça também de deixar seu like, de deixar a sua curtida, de se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, convide outras pessoas para se inscreverem também. E não deixe de ativar o sininho para você ser notificado logo assim que a gente postar alguma novidade, algum vídeo novo, você vai ser logo informado. Tá bom, queridos e queridas? Nos ajude a divulgar o canal do Ministério PSM, não para que o pastor Jorge fique famoso, conhecido, nada disso, mas para que a palavra de Deus possa ser, digamos assim, né, divulgada, para que a palavra de Deus possa ser assim espalhada, digamos assim, né, para mais pessoas. Tá bom, queridos e queridas? Então, nos ajude. Amém, meus amados? Deus abençoe a sua vida. Amém, queridos? Ministério PSM, meditando na palavra, abençoando vidas.